desencarnou. Então, eu quero fazer também, né, colocando o nome dela também, mas não só. Quero agradecer. Não, pode ficar à vontade. Vou começar a reunião, pode fazer a prece aí. Fica à vontade. Então, eu gostaria de agradecer, inicialmente, por este grupo, agradecer pela casa que nos acolhe tanto, agradecer por tanto aprendizado, pelas mudanças que esse aprendizado traz na nossa vida, particularmente na minha, por compreender melhor a vida, por compreender melhor a morte, até porque a gente sabe que ela não existe. E esse estudo que nós realizamos no domingo, nas quartas-feiras, tem trazido muitas mudanças para muita gente. Então, nós temos muito a agradecer, nós somos muito abençoados. E por isso, mestre, nos colocamos sempre à sua disposição, para que possamos, de alguma forma, fazer alguma coisa, por qualquer pessoa que seja, para retribuir o tanto que nós recebemos. Direciono aqui luz, né? Peço que o grupo direcione luz à minha mãe, onde quer que ela esteja, para que ela tenha serenidade, compreensão. E me coloco também à disposição para auxiliar tanto a ela quanto a qualquer outra pessoa que necessitar neste momento. Peço licença para iniciar a nossa reunião, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade, que possamos aproveitá-la, que possamos levar todo o conhecimento para a nossa vida, porque isso nos ajuda muito no nosso crescimento. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja, Bel. Sinta-se acolhida aqui por nós, viu? Um abraço. Obrigada mais uma vez. Tá bom? Então, estamos juntos, estamos juntos. Bom, pessoal, então, vamos dar prosseguimento no estudo aí, né, que nós iniciamos no domingo passado, sobre o livro Os Mensageiros, e vou tentar só fazer um repeteco aqui, né, para a gente introduzir a continuação do estudo. Então, basicamente, essa obra que a gente falou desde a semana passada, o objetivo principal dela é nos alertar, né, de como que é a vida no mundo espiritual e o que a gente precisa fazer, nós como os médiuns, né, para que a gente não falhe na nossa missão aqui na Terra. Só para relembrar também, né, o André Luiz, né, na obra lá do Nosso Lar, fala um pouco da vida dele, mostrando que ele praticamente ele era vítima dele mesmo, né? E já nesta obra ele já está mais senhor de si, já é um trabalhador, né, já é um cidadão de Nosso Lar e vai participar aí de uma semana de tarefa, né, da equipe dos mensageiros. Lembrando que essa obra foi escrita no período da Segunda Guerra Mundial, né? E, então, basicamente, tem muitos reflexos no mundo espiritual também dessa época. Deixa eu ver o que é mais que a gente falou um pouco da semana passada. Então, o objetivo real dessa obra é que ela não é uma conclusão apenas filosófica, né? Ela é uma necessidade de evidenciar a oportunidade de trabalho de nós médiuns para que possamos ingressar no mundo espiritual de maneira melhor, digamos assim, né? Então, basicamente, o que a gente falou na semana passada esse foi um resumo, só um pouco o resumo do livro.
dessa parte introdutória. E nós paramos aqui no slide número 11, e agora vamos dar continuidade no número 12. Então, eu vou ler aqui, né, a parte do livro, e a gente vai comentando, e se alguém quiser comentar alguma coisa, acrescentar, fique à vontade, para que o nosso estudo seja enriquecido aqui com a colaboração de todos, né? Bom, então, naturalmente, o grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura, desafinando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho. Do leitor amigo nos dizem que correm felizes os que buscarem na revelação novo lugar de serviço que lhes compete na Terra, consoante a vontade de Deus. Basicamente, eu comentei isso no início. Queria perguntar para vocês aí, o que vocês acham com relação a essa parte aqui, que não é conclusão filosófica. Alguém quer comentar a respeito? Que eu deixei grafado aqui, o que significa isso? Essa obra não é apenas uma conclusão filosófica. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Bel. Fala alguma coisa. Eu acho que é um fato, assim, a gente, conclusão filosófica dá a impressão, assim, de teoria, e são coisas que a gente consegue comprovar na prática, no nosso dia a dia. Então, assim, o progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Então, a gente vai adquirindo conhecimento e caminhando, né, sempre em direção ao progresso. Então, isso é um fato e que a gente consegue ver pelas ações, pelo nosso dia a dia. Eu acho que não fica só em palavras. Eu entendi dessa maneira, não sei se eu estou enganada. Eu também entendi assim, porque filosofia, a gente, pelo menos eu, né, tenho por noção, assim, um corpo teórico de ideias baseadas em reflexões, né, reflexões subjetivas e tudo. E a doutrina espírita, ela é baseada em fatos concretos, né, fatos que são observados por todos. É uma coisa compartilhada por todos os seres, né? Não tem nada de subjetivo e de conclusão apenas de uma pessoa. Bom, eu entendi isso. Pode falar, Aline. E o que eu entendi também é que não fica só no campo das ideias, né? Tem que ter a prática e o trabalho, né? A execução e a prática dessa teoria, no caso, né? Então, se ficasse só na parte teórica, bastava estudar que estava bom, né? Sai do rezar para orar. E aí começa a trabalhar mesmo. E a gente pode entender também que, imagina o seguinte, naquela época, né, essa psicografia de Chico Xavier, ele deve ter recebido muitas críticas, e até hoje, se a gente for pegar, assim, as pessoas, né, vamos chamar os mais letrados, né, vamos dizer assim, se pegar uma obra dessa e começar a estudar, ele pode achar que é apenas imaginação do médium. Né? Então, Oi? Na realidade, o André Luiz, ele transfere para nós o que ele viveu. Sim. É uma experiência vivenciada. Então, ele era um médico famoso, extremamente vaidoso, né, pelo que ele fazia, mas não teve o cuidado devido para com o corpo que não pertencia a ele. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos na Terra, porque nós temos um corpo onde nós achamos que esse corpo é nosso. Na realidade, esse corpo não é nosso. Se fosse nosso, nós levávamos ele conosco. Ele pertence ao planeta Terra. Ele nos é emprestado, é um veículo de empréstimo. E a grande maioria de nós vivemos aqui como se o corpo fosse
de propriedade nossa e há de eterno. E aí ele teve a oportunidade de vivenciar e transferir para nós tudo que ele viveu. Na realidade, os livros dele é um relato daquilo que ele vivenciou. Então, tanto é que o André Luiz, ele, por uma questão ética e de respeito, tem uma série de companheiros aqui que os nomes foram modificados para evitar problema na Terra. Eu não sei se vocês todos sabem, mas Humberto de Campos, quando desencarnou, Humberto de Campos ele tinha muitas obras dele que falavam sobre o mundo espiritual. E quando ele desencarna, ele começa a fazer pesquisas no plano espiritual e mandava as informações para cá através do Chico. E a família dele acabou entrando com uma ação contra o Chico, cobrando direitos autorais. Por quê? Porque o que Humberto de Campos escrevia fazia parte do que ele já fazia na Terra nos livros dele. Então, é onde eles alteram o nome dele para Irmão X, né? O próprio Humberto de Campos, ele toma a decisão que, a partir de então, o nome dele seria Irmão X, né? Tanto é que todos os livros dele passaram. Isso deu uma briga jurídica e tudo mais. Então, por essa razão que ele coloca que não é uma conclusão filosófica, ou seja, ele não é um achismo, ele está trazendo o que ele viveu. É justamente isso, Vicente, né? Porque a questão dos muitos críticos, né, às vezes acha também que poderia ser alguma invenção da mente do médium, né? Tem as obras do André Luiz, que a Federação Espírita Brasileira ficou com ela parada 10 anos e não fez a edição dela. O livro No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos, eles só foram impressos 10 anos depois. Por quê? Porque eles achavam, o presidente da federação na época, achava que Chico não estava batendo bem na cabeça, não. Isso é um fato. E por quê? Porque ele trouxe uma série de informações científicas que a ciência da época não falava. E o objetivo do espiritismo, se ele é ciência, né, ele tem que trazer a parte científica para que a ciência oficial da Terra prove o contrário. Até porque, se a gente for pegar os livros de André Luiz, nós vamos ver que ele diz o contrário. Nesse livro mesmo, ele fala que a ciência da Terra ela é apagada em relação ao que eles vivem no plano espiritual. Né? Sim. Então, e eu diria, Vicente, que até muitos espíritas também acham que a vida no mundo espiritual é muito diferente do que nós vivemos aqui como encarnado. E no próprio livro, mais na frente, vai falar que a morte ele não é um salto, não é uma mudança para um ser angélico, vamos dizer assim. É apenas uma passagem onde a gente continua vivendo. Lógico, vai ser um pouco diferente, né, as coisas que do espiritual em relação ao que nós temos aqui como encarnados, mas... Se não fosse uma continuação, eu diria que havia um erro. Justamente. Porque se a evolução não dá salto, como que a morte criaria um salto? Então, morrer seria algo positivo, né? Quando, na realidade, o que a gente está estudando é que morrer nem sempre é positivo, pelo contrário. Né? Principalmente quando nós desencarnamos fora da hora, né? Porque é fato que, às vezes, acontece com a grande maioria de nós. Sim. Então, dá o que pensar, né? Muitos acham que depois da morte pode virar anjo, né? É bem assim, né? Imagina, né? Imagina os nossos representantes na Terra virando anjos. Imagina... Bom, deixa para lá. É igual todo mundo fala, não, descansou. Descansa em paz. Seria muito bom, né? Pois é. E aí a gente vê nos filmes, nas novelas, aqueles espíritos assim num jardim lindo, né? Todo mundo passeando de um lado para o outro com aquelas roupas brancas.
tem muito religioso que acredita que realmente a morte ela é um passo para a angelitude, né? Então, aquela passagem de Jesus ser perfeito perdeu o sentido. Porque como é que você vai adquirir a perfeição numa só vida? E se você morre e vai para o céu, então não tinha como você chegar no céu com conhecimento. Você ia chegar no céu ignorante. Justamente. Então, é por isso que fala aqui, né, que por isso que não apenas uma conclusão filosófica, ou seja, às vezes o pessoal acha que é uma coisa fantasiosa, né? Na verdade, vai nos mostrar essa necessidade, né, das oportunidades que nós temos de trabalho aqui na Terra. E hoje em dia a gente observa que a humanidade ela está completamente alienada, né? Praticamente preso nas suas ilusões, eu diria, no seu grupo ali fechado, e suas crenças, que muitas das vezes são crenças ilusórias mesmo. Né? Vou ver aqui. Então, tem aqui as reflexões de Emmanuel, né? Que é, por exemplo, o destino do homem após a morte, é isso que nós acabamos de falar, né? Que diante da própria consciência permanece lutando por iluminar o raciocínio, preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Acho que a grande importância desse trecho que eu grifei aqui seria iluminar. Às vezes a gente acha que a gente tem apenas que despertar o raciocínio, a parte intelectual. Mas quando a gente fala iluminar o raciocínio, é muito mais que isso. Iluminar, eu acho que talvez, sermos caridosos, aplicar mesmo as leis divinas, né? Para que a gente possa estar avançando, né? Ou seja, para que a gente possa mudar o nosso campo vibratório. É por isso que fala aqui embaixo, aquele que mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível encontra uma vida humana sublimada. Oi. Se você pegar a queda dos capelinhos, nós vamos ver que eles caíram porque, na realidade, eles só tinham intelecto. Justamente. Se você pegar o livro Libertação, você vai ver que no sétimo inferno, onde o Gregório dominava, a grande maioria dos homens que ali estavam, inclusive no poder, todos por intelecto. As experiências vivenciadas lá e deixadas para a gente mostram uma realidade que é a inversão daqueles valores que nós estamos querendo aqui na Terra, infelizmente. A gente ainda quer ser feliz numa felicidade que é comprada com o ouro do mundo. E, infelizmente, essa felicidade não se compra com o ouro do mundo. O ouro do mundo é importante? Ele é. Através dele, você pode fazer muita coisa boa para você e para outro. Mas você não consegue comprar o amor, você não consegue comprar a felicidade, você não consegue, inclusive, comprar a saúde, porque eu lembro quando o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, da qual eu sou fã, quando ele estava morrendo, ele falou, eu tenho dinheiro, né? O Steve Jobs, eu tenho dinheiro, mas eu não posso comprar, eu não posso comprar minha cura com esse dinheiro, porque, enfim, né? Então, assim, e realmente a gente como espírito, eu sou um camarada, assim, eu falo que os anos de doutrina me moldaram, foram me ajudando a moldar. E pelo fato de eu conseguir ver um mundo diferente, eu quero muito dividir esse mundo com aqueles que a vida me colocou ao meu lado. Apesar que, às vezes, eu excedo, porque talvez nem todos têm a capacidade de ter a mesma visão que eu tenho. Se me virar e falar assim, há 20 anos atrás você tinha essa visão, eu vou dizer que não. Mas, de uns anos para cá, minha visão mudou completamente. Então, eu quero dividir isso. E, às vezes, eu chego a ser chato com isso. Mas
com o objetivo de que as pessoas não se percam, que aproveitem melhor a oportunidade da vida. É isso. Ô, Vicente, seu áudio está muito ruim. Desculpa te falar isso, mas... Tá? Eu estou falando você que eu estou ficando velho. A minha tecnologia está ficando velha, sabe? Mas eu vou ter que comprar uma máquina nova para mim. Eu estou mexendo aqui no... Meu computador deu problema, não faz parte. Está dando para ouvir. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Vamos chegar lá. Mas é importante isso que você falou, né, Vicente? Porque eu também me sinto assim, quando a gente descobre algo novo, você quer compartilhar isso com as pessoas, e às vezes a gente fica até ansioso, né? Você vê, principalmente as pessoas mais próximas, que a gente enxerga que, de certa forma, não compartilha da mesma visão, e você fica tentando mostrar que o caminho é por ali, mas as pessoas não enxergam, dá uma certa ansiedade, mas a gente não pode ter, porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de todos, né? Não, e não é só isso, não é só o livre-arbítrio, não, Iker. Você tem que respeitar o tempo. Eu fico vendo com minhas filhas, por exemplo, né? Às vezes eu vejo elas dando cabeçada e pensando de uma maneira que, para mim, hoje, é totalmente equivocada, mas que eu já fui daquele jeito. E aí você fica querendo puxar o cabresto para poder levá-las para onde eu quero que elas cheguem. E não é assim. Né? Então, aí eu fico chateada, fico com raiva, que não sei o quê. Aí, depois que eu parei, pensei, falei assim, gente, elas estão no tempo delas, né? Eu estou anos na frente, vai chegar um dia, se Deus quiser, que elas vão chegar a uma lucidez maior, né? Sim. Existe um detalhe também que a gente tem o costume de achar que morto só aquele que a gente vai no velório. E às vezes você está no velório hoje, amanhã é o seu. Então, assim, eu falo que é uma dádiva de Deus, ninguém saber o dia nem a hora que vai embora, porque a gente tem uma visão de que todo mundo tem que morrer velho, mas o mundo espiritual não pensa assim. E até porque, senão, as crianças não desencarnariam, os jovens não desencarnariam, né? E pessoas também que às vezes ficam velhos, né? Ficam velhos mesmo, porque o velho é aquele rabugento, aquele que não, tudo para ele é reclamão. Se ele está numa fila e está reclamando, esse é um velho. E tem o idoso é aquele que vive, é aquele que está curtindo a vida, que está vivenciando as experiências. O velho não, o velho é o reclamão. E ele existe. Então, assim, é muito triste, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo aquilo que a doutrina espírita está trazendo para nós. O André Luiz, ele não teve tempo de falar sobre as reuniões no âmbito espiritual. Mas alguns companheiros vieram complementando a obra de André Luiz. Então, a gente pega, por exemplo, o Inácio Ferreira, que é um camarada, primeiro, que ele é muito sério, segundo, que ele é muito crítico, terceiro, é que ele andou quebrando uns paradigmas que nós criamos aí, e que eu acho que é muito bom, porque quando ele falou que a gatinha dele estava grávida, a gatinha que viveu com ele e viu daqui que ela estava grávida lá no mundo espiritual, houve uma crítica danada, alguém virar e falar assim, mas uma gatinha engravidar no âmbito espiritual, né? E, infelizmente, eu falo que muita gente lê, mas passa por cima. É isso. Mas é justamente isso, né, Vicente? O próprio livro, né? Esse livro, Mensageiros, o André Luiz, eu acho que ele deve ser como nós estamos falando aqui agora, está querendo nos mostrar como que é a vida lá, o que nós temos que fazer aqui para chegar lá bem. Então, mesmo isso que a Patrícia falou também é importante, cada um ter seu tempo, mas eu acho que cabe a gente plantar essa sementinha no coração das pessoas. Talvez igual ela não vai germinar hoje, mas daqui a 50 anos, 100 anos, 20 anos, não sei lá quanto, né, mas um dia vai germinar. Né?
A nossa não está germinando agora. Tem quantos anos que nós passamos lá pelo Cristo? Quase 2.000 anos. Então, a gente, às vezes, faz a crítica aos outros que estão aí na jornada, mas será como que nós iríamos agir se nós estivéssemos lá também? Né? Que é uma pergunta que nós sempre nos fazemos. Eu tive até refletindo sobre isso, eu ia comentar isso hoje, com exemplificação, né, que eu gosto muito de escutar as palestras do Haroldo, principalmente essa parte quando ele fala sobre a questão do Apocalipse, que ele fala que nada mais é do que ciclos, né? A vida é cíclica. Então, nas obras, ele fala, por exemplo, que 7.000 anos é o período, é um ciclo da Bíblia. E nós já estamos no finalzinho, nós estamos nos últimos 1.000 anos. Então, por exemplo, antes de Jesus, 4.000 anos atrás, quando surgiu Adão, né, a época, o homem Adão e a época de Adão, chegou Jesus. Depois de Jesus já se passaram 2.000 anos, então completa 6.000 anos. Então nós temos mais 1.000 anos e provocam esse ciclo de 7.000 anos. E são 7 ciclos de 7.000 anos, que geralmente é um período de uma raça. Então acho que nós estamos na raça ariana, e que após o término desses 1.000 anos, igual ele falou assim, tem que escrever uma nova Bíblia, que é totalmente diferente, e o mundo de regeneração, ele dura em torno de 1.000 anos, e pela previsão do Emmanuel, deve começar a partir de 2057. Então, às vezes, a gente fica ansioso demais, só que a gente tem que pensar. Eu fiquei refletindo, assim, 1.000 anos, 2.000 anos, quantas vezes será que a gente consegue reencarnar nesse período de 1.000 anos? Alguém já se fez essa pergunta? Será que... Porque às vezes a gente acha que é muito tempo, né, Vicente? A gente acha que é muita coisa, mas se você pensar assim, lógico, nos dias atuais a gente vive aí de 70, 80 anos, né? Mas naquela época, talvez os 40, 50 anos, eu já acho que era muito, né? A matemática da vida reencarnatória, nós não podemos fazer ela baseada nos dias de hoje, porque os tempos vieram. Quando a gente está aprofundando mais no estudo, diz o nosso querido Ezequiel, ele fala que o corpo que nós usamos, ele, no âmbito espiritual, eles estão, como uma construção de um veículo. Eles estão sempre melhorando ele. E todas essas melhoras vão passando vão sendo trazidas aqui para a Terra, para que nós possamos ter uma experiência mais longa, né? Então, se a gente pegar aí os últimos, vamos ver aí, 50 anos, houve uma mudança radical. Porque eu lembro, eu era criança, as pessoas, quando tinham 60 anos, eles eram velhinhos, sabe? E no tempo de Jesus, pelos estudos que se faz, as pessoas que tinham 40 anos eram velhinhas. Sim. Porque, primeiro, que eles não tinham veículo, porque eles andavam muito, então o desgaste físico deles era muito maior, né? E, além do que, a alimentação também não é uma alimentação muito boa. Além do que, nós ainda temos outros detalhes. As pessoas morriam por enfermidades do tipo uma gripe, e hoje a gente não desencarna mais por causa dela. A Aline quer falar aí, a Sandra também. Eu já atendi um espírito uma vez, uma reunião mediúnica, que ele morreu num naufrágio de caravela, dessas de barco. E ele falou assim, eu perguntei para ele, mas você ainda vai viver, como dizer, normalmente as pessoas vivem aquele 80 anos, aquele, que 80? Eu já era velha, eu estava com 28. Ele falou, quem que vive 80? Ele falou assim, quem que vive 80? Aí eu achei que, não, deixa eu lembrar que eu não estou lidando com uma pessoa que está vivendo no centro de hoje, né? E aí ele falou que ele era velho, já era casado, já tinha filhos, de bobeira quase, tinha neto já. Com 28 anos, ele morreu, eu morri velho, então. Eu falei, gente, 28. Então, eu sou o que é. Maria casou com 15 anos, né? Teve uma renca de filhos. Quando ela casou, José já era velho, José tinha 28 anos.
José já era velho. Tanto é que eles escolheram um homem velho para casar com Maria, porque um homem com 28 anos não podia gerar filho. Eu não sei se você sabe da história, né? Quando houve a anunciação, ou seja, o anjo veio trazer que o Messias iria chegar e ele veio por meio da Isabel, né? Até porque João Batista nasce primeiro. O que acontece? Aí o templo, José trabalhava no templo, José já era viúvo, ele já tinha os filhos, e aí o que eles fazem? Naquela época, a família era obrigada, quando o templo pedia ou solicitava, era obrigada a pegar a filha e colocar ela à disposição do templo. Então, ela passava um período no templo como se fosse uma clausura. E Maria foi para o templo e ficou enclausurada a um tempo. E aí, o que acontece? Quando ele começa aquela conversa de que ela receberia o Messias e tudo mais, quem decide o casamento de Maria com José é o templo, é o sacerdote do templo que decide. Não foi Maria que escolheu casar com José, né? Foi o templo que decidiu. Mas por quê? Porque José não podia gerar filho. E ela gerou ainda filhos, né? Quer falar, Sandra? Falando no mundo de regeneração, eu fico me perguntando, e eu estou pensando nisso há bastante tempo. Todos os espíritos que estão na Terra, eles já têm uma certa maturidade, porque já viveram muito. Bom, eu entendo assim. Se a gente está passando para regeneração, não seria injusto com esses espíritos, porque tem pessoas que cometem erros muito grosseiros ainda. Não seria um pouco injusto, assim, cobrar deles uma coisa que eles não são capazes de dar ainda? Você está entendendo a minha reflexão? Entendi. Porque Na minha visão, vai haver a avaliação, né? A separação do joio do trigo. Eu comecei a refletir nisso com uma fala minha com Ezequiel, porque ele virou para mim e falou assim: eles podem, você não. Aí eu fiquei pensando, como que o espírito pode errar? Ele está passando para a regeneração, vai haver a avaliação, entendeu? A separação do joio do trigo. Não seria um pouco injusto? A Terra já está no seu limite. Aí eu fiquei refletindo nisso. Aí eu gostaria de escutar um pouco. Quem puder me esclarecer nisso aí. se quiser falar, Vicente, fica à vontade. Se eu for buscar o Evangelho, Jesus fala assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. O fato de. Só que, Sandra, você tem que tentar interpretar um pouco o que é maturidade. A gente não pode confundir maturidade. Maturidade é conhecimento. Quando uma pessoa atinge a maturidade, essa visão de maturidade terrena ela é um pouco diferente. Maturidade é conhecimento. Então, quando uma pessoa ele vive na Terra e ele recebe muito do plano espiritual, ele tem a obrigação de dar mais. Então, olha para você ver, quando a gente estuda André Luiz, nesse livro até tem um trecho lá que ele fala do que o mundo espiritual faz em relação a nós. Uma conversa que o Vicente e o André Luiz está tendo lá com o Aniceto, ele fala do que o mundo espiritual faz a nosso favor. E aí, o que acontece? E ele, inclusive, diz assim: se vocês tivessem a visão de ver o que fazemos para os encarnados, eles pensariam 2 vezes para não cometer tanto crime. Então, olha o que interessa. O senhor citou, que o Ezequiel falou com você, que você não pode. Por quê? Porque olha a experiência que você vivenciou. Você tem um voto. Não tem isso, não. Você É o quê? é certificada. Eu não entendi a última fala, ficou muito baixinho. Eu o quê? O Ezequiel, quando falou para você, você citou aí agora, que os outros podem, mas você não, o que ele está querendo dizer para você?
A experiência que você teve, ela nem se compara aos que os demais tiveram. Sabe por quê? Porque você esteve praticamente morta. E eles te ressuscitaram. É Porque, verdade. então, aí, olha para você. O que ele quer te dizer? Sandra, se você continuar cometendo os mesmos erros, já não é problema mais nosso, o problema é seu. Porque prova, você tem ela viva à sua disposição. Olha que interessante. Então, assim, o degredo, na realidade, ele não é uma injustiça, sabe por quê? Por quê? Olha, por que a Terra ainda tem muitas religiões? É para que ninguém reclame amanhã que ele não teve a oportunidade. Então, ele pode ser católico, protestante, budista, espírita, umbandista, ele pode ser o que quiser. Mas só tem um detalhe. Praticamente todas as religiões, até as espiritualistas, elas costumam buscar Jesus como base. É muito comum você ver nas casas de Umbanda, mesmo em outros lugares, as pessoas estão sempre falando de Jesus. Então, Jesus é conhecido. Agora, por que muitos não querem reconhecê-lo como sendo o Messias que veio à Terra? Por vaidade, pura vaidade. Por que a Terra, quando os degredados, filhos de Eva, né, quando eles foram trazidos aqui para a Terra, por que o planeta Terra foi dividido entre eles? A realidade é essa. Quem ainda domina e governa o planeta Terra são os capelinos, não tenho dúvida disso, não. O povo hebreu é todo capelino. A casta indiana, você pega, por exemplo, os próprios chineses, os indo-europeus, esse povo todo é tudo capelino. E grande parte desses capelinos que já melhoraram, eles foram trazidos para o Brasil, porque o Brasil tem um compromisso com o mundo. Então, assim, as oportunidades são dadas, mas as pessoas ainda insistem em manter aquelas ideias, elas não se dão a oportunidade de uma reflexão. Será que isso que eu abraço, será que isso está certo? Ou seja, conforme diz Kardec, nós temos o dever de passar tudo pelo crivo da razão. E será que nós passamos? Isso é verdade. E outra coisa, Vicente, as informações estão todas aí e está tudo muito fácil, né? Assim, porque na nossa época não tinha internet. Não. A gente não tinha acesso fácil, mas até hoje tem audiobook, qualquer um pode acessar. Sim. Então, não tem mais dificuldade, ninguém vai poder alegar ignorância. E olha para você ver, e quanto mais facilidade se cria, Mais nós ignorância. vamos analisar o mundo. As pessoas não têm paciência, não têm tolerância. Assim, se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo um caos, e é um caos mundial. Está todo mundo perdido. Todo mundo não, né? Muitas pessoas perdidas, né? Uma coisa interessante essa questão do mundo de regeneração, né? Que eles falam que vão reencarnar ainda na Terra os espíritos de luz, né? Muitos. Muitos. E são eles que vão direcionar para a nova Terra, vamos dizer assim. Porque eles já vivem já no mundo de regeneração. E nós que estamos aqui hoje não temos condições. Então, como é que nós vamos construir um mundo de regeneração se nós não vivemos nele? Então, vai ter que reencarnar muitos espíritos aqui que já vivem no mundo de regeneração, eles já sabem como é que é, para implementar isso na Terra, para depois a gente começar a construir. Foi isso que eu já ouvi falar, né? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da volta de Jesus. Sim. Olha que interessante, a gente já citou isso aqui, mas nunca é demais. Quando Jesus veio a primeira vez, ele abriu mão do corpo de anjo. Agora, quando ele vai voltar, para separar os bodes das ovelhas,
Então, olha você vê, Sandra, é ele que usa o termo bodes e ovelhas, né? O bode é aquele que não aceita nada, é aquele que é rebelde, é aquele que não aceita nenhuma... A ovelha, não. A ovelha, ela aceita ser imolada, ela está ali à disposição. Olha a diferença, né? Então, para que Jesus realmente venha à Terra novamente, ele não pode vir sozinho, não. Porque ele tem a certeza de que se ele vier sozinho e ele materializar aqui, rapidamente eles matam ele. Sabe por quê? Olha para você ver, se ele fizer uma cura na rua ali, ou próximo a um hospital, o Conselho de Medicina vem e processa ele vai ser preso. Não tenha dúvida disso, né? Então, assim, a gente vê um monte de aberração hoje na Terra acontecendo, e que você para e pensa e fala assim, se você parar para pensar, quem que matou Jesus? Foram vamos dizer, os nobres da época, os que tinham conhecimento, os que tinham intelecto, não foram os ignorantes. E o processo era o mesmo, era a formação de grupos. Então, vinham os sacerdotes, pegavam aquelas pessoas que eles tinham ligação com ele, formavam grupos e falavam, olha, vocês gritam, porque quem manda aqui é o povo. O povo gritou, acabou. Mas será que todo grito tem razão? Hoje em dia seria a indústria farmacêutica que iria matar Jesus. Com certeza. Não tem dúvida nenhuma. Ezequiel que ele vai voltar, mas é diferente agora. Vai voltar não como corpo. Eu fico pensando quando é que ele vai voltar, né, Vicente? Eu tenho certeza que ele tem que materializar. Ele tem que materializar. Por quê? Porque nós não estamos aptos nós não temos ainda uma visão capaz de poder vê-lo, tá certo? Porque, mesmo que ele baixe as vibrações dele, ele ainda vai estar desencarnado. Então, ele não pode baixar essas vibrações a tal ponto, né, de se perder, vamos assim dizer. Porque uma coisa é quando ele foi preparado para nascer na Terra. Aí houve todo um preparo, conforme está dito lá nos livros e tudo mais. Mas agora não, ele vai usar a energia da Terra para ele se materializar. Está lá no livro Libertação. Quem quiser entender, é fácil. Diz o André Luiz, questiona, quando eles estão aprisionados lá, lá com o Gregório mandou prender a turma lá, o que aconteceu? O André Luiz virou e falou assim, eu estou sentindo como se eu tivesse o corpo lá da Terra. Olha que legal. E aí, o que é dito para ele? Vira para ele e fala assim, nós estamos numa faixa de vibração de pensamento tão baixa que o nosso corpo agora está materializado. Se qualquer pessoa da Terra pudesse passar aqui, ele nos veria materializado. Olha que interessante. Então, Jesus, como ele vai baixar, ele vai descer à Terra para que se cumpra aquilo que ele mesmo prometeu, então, ele vai materializar, sim, mas com sua pleiade de anjos e de uma forma que vai tornar-se visível a todo mundo. Eu quero estar aqui. Aguardemos, né? Aguardemos. Bom, vamos continuar lendo aqui rapidinho para a gente dar continuidade. O Espiritismo cristão, ela continua no livro falando, né, que o Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, e pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, que é o mentor desse livro dos mensageiros, né, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço.
Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Então, nesse slide aqui, a gente percebe coisas importantes, né? Que sobre a parte do trabalho, que tem muito trabalho para a gente fazer, então nós temos bastante campo para a gente aprender, né? Eu falo aqui, ó, não falta o concurso divino ao trabalhador de boa vontade, né? E ele fala que como é difícil, né, a espiritualidade cuidar da gente. Né? Essa Oi. Volta em cima. Escuta só o que ele fala. Raros estudiosos conseguem caminhar dignamente. Ele Justamente. está falando de estudioso. Agora, você imagina, por exemplo, dentro do movimento espírita, aqueles que não estão estudando, vamos assim dizer. Porque, à medida que nós... nós temos que entender o seguinte, estudioso é diferente de estudar. Porque se você colocar a palavra sendo a mesma coisa, não é. Estudioso é aquele que está esforçando para compreender, para vivenciar. Olha o que ele fala. Ele fala que raros são os estudiosos que conseguem caminhar dignamente. Ele está falando da Terra. E esse livro realmente está colocando isso. Ele fala da grande maioria dos médicos que vieram para a Terra que faliram dentro dos centros espíritas por vaidade, por uma série de questões, né? Então, isso já tem assim muito para nós pensar, porque não basta o conhecimento. Eu não sei se vocês estão lembrados, é muito comum os mentores, André Luiz relembra eles, principalmente em determinadas obras, quando ele diz o seguinte: eu tenho conhecimento técnico, mas nesse caso aqui é somente quem tem um amor puro que vai poder entrar em ação. É a Narcisa, né? É a Narcisa. Não, na verdade, foi entre o terra e o céu, aquela família lá que a mulher desencarnou e o marido casou com outra pessoa, e aí a mulher que morreu, ela ficou obsidiando a Zulmira. E aí eles vieram e falaram, né? Nós temos o conhecimento, mas nós vamos ter que chamar alguém que diz é mais robusto no amor. Aí chamaram eu esqueci o nome dela, mas chamaram uma senhora que na hora que ela falou com esse espírito, a outra saiu do não me engano, era a da avó fixação que dela. ela tinha. Oi? Era a avó da Zulmira, né? É a avó da Zulmira, exatamente. Mas é isso. Ó. Então, isso tudo que você falou aí, Vicente, tem essa outra parte aqui, que é a dificuldade que a espiritualidade tem, né, de nos auxiliar, né? Aí fala que tem que trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados, não é obra mecânica, ou seja, não é uma coisa automática, né? Em princípio de menor esforço. Então, a gente, igual o Ezequiel sempre fala conosco, que a espiritualidade trabalha muito. A gente não sabe a quantidade de trabalho que nós damos para isso, né? Para poder nos auxiliar. Nós agimos em relação ao mundo espiritual como cegos e surdos. Porque, olha para você ver, muitas vezes, aqui na Terra mesmo, porque nós não podemos, por exemplo, você pega um espírito do Pilatos de Ezequiel, ele nem conversa com alguém, aí conversa com você, eles têm por base não fazer o que nós fazemos, e tem por base te mostrar caminho. Mas olha, nós somos tão viciados que a gente quer tudo pronto. E aí, eles não falam conosco para não fazer isso. É raro eles fazerem isso, pode até acontecer. Mas eles nos deixam à vontade, mas sabendo que nós vamos meter a cara no chão. Isso é claro. E eles deixam. Né? Por quê? Porque nós estamos tendo uma série de informações para nós trabalharmos nossas mudanças. Foi o que a gente falou no início. Velório é sempre de quem morreu. Mas é interessante. Você pega o jovem de hoje,
velho é quem está com a cabeça branca, né? Então, o jovem, ele nunca, na cabeça dele, ele nunca vai ficar velho, né? Então, nós também, lá atrás também, nós também pensávamos assim. Então, assim, nós não preparamos a bagagem para a nossa caminhada, né, que a gente precisava de realizar aqui na Terra. Então, eu estava lembrando de uma fala onde você pega lá em Nosso Lar, e o André Luiz, um dia, ele estava andando com um deles lá, eu não sei se era com o Tobias ou com o Lígia, e ele tem um pensamento negativo. O Tobias pega e chama a atenção dele e fala assim, André, aqui não se pode pensar negativo. Imagina você estar andando numa rua onde você emite um pensamento menos feliz e alguém do seu lado vai te chamar a atenção. Imagina se isso aqui na Terra acontecer. O cara vira para você, chama a polícia para você, fala que você não tem nada para a vida dele, enfim, vai meter o pé, se ele for lutador, ele mata você. Olha para você ver. E funciona assim. Às vezes, até para você auxiliar alguém aqui na Terra é difícil. Não é tão simples, não. O que eu vejo, assim, sabe, Vicente, trazendo, assim, conhecimento do livro para a nossa vida, o que nós estamos vivendo ali no Maria Francisca. Nós que estamos ali constantemente trabalhando junto com Ezequiel, com Joseph, né? Agora eu aprendi a falar o nome dele, né? Ezequiel puxou minha orelha essa quarta-feira. A oportunidade que nós temos de aprendizado com esses espíritos. E muitas vezes não valorizam. É isso que está falando aqui. Então, eu tenho ficado muito atento a tudo que eles falam. Principalmente, por exemplo, eu pego lá toda quarta-feira, o Joseph sobe lá e vai conversar, dialogar com os tutores. Então, os tutores estão ali aflitos, falam ali da situação, o que está acontecendo com os animais, aquele negócio todo. Aí ele espera calmamente, depois ele comenta. A maioria das vezes que ele fala assim, ó, com relação à parte de interferência e opinião da parte veterinária, da medicina terrena, ele não pode opinar. Tanto ele quanto Ezequiel. Mas ele sempre fala o seguinte, aqui nós trabalhamos diferente. A gente não mata nenhuma célula, nada, vírus, nada. Nós trabalhamos com o reforço do sistema imunológico para que o animal se restabeleça, para que as pessoas se restabeleçam. E, às vezes, as pessoas pedem dicas, isso que você falou. Como é que eu faço? Quer a coisa pronta. E como a gente já está aprendendo muito ali, muito tempo já junto com eles, dependendo da maneira como ele fala, eu já sei a resposta que ele está falando. Eu consigo compreender o que ele está passando para o tutor. E você vê claramente que o tutor não percebeu, não conseguiu captar a mensagem. É interessante. Depois a pessoa chega lá assim, o que ele quis dizer? É para fazer isso? É para não fazer? Tem que fazer eutanásia? Não faço? Posso dar esse medicamento? Não posso dar? O que eu tenho que fazer? Então, assim, realmente a gente percebe como que a espiritualidade trabalha de maneira sutil, mas se você ficar atento, você entende o que ele está querendo dizer para a gente. Mas eu só consegui aprender isso, Vicente, depois de muito estudo, porque a gente entendendo como é que funcionam as coisas, como é que funciona o mundo espiritual. Aí você começa a entender como é que trabalha a espiritualidade, entende? É isso mesmo. Deixa eu ver o que é mais aqui. Acho que vai ficar muito corrido, Vicente. William, Oi. tem uma coisa que eu reparei, observando as orientações, quando o Ezequiel fala, que a maioria das pessoas pede para ele dar a resposta pronta do tipo, eu devo ir para tal lugar, eu devo aceitar o emprego, eu devo fechar minha empresa, eu devo fazer isso, eu devo casar, eu devo fazer isso. E aí, a maioria das vezes ele responde assim, o querido irmão, a querida irmã tem total liberdade para decidir, pode saber que não é para fazer. Eu cheguei à conclusão que, pela observação da resposta, eu falei assim, se falar assim, querido irmão, tem total liberdade para decidir, está indo no caminho errado. É bom você mudar de ideia.
Mas é porque isso você Ele já... não vai decidir por ninguém, ele não vai decidir. A pessoa tem que deixar, tem que se esforçar, queimar a moça mesmo para poder descobrir qual é o melhor caminho, tomar a decisão e arcar com as consequências, porque de um jeito ou de outro ela vai arcar com as consequências mesmo, não tem como. Mas isso você só conseguiu observar com muitos anos ali dentro da salinha dele, então você começou a observar uma certa repetição nas respostas dele para os mesmos problemas, né? É isso que é interessante. Quer falar, Bel? Só para fechar essa parte sua, né, que você estava falando aí, se tem mais alguma coisa, esse finalzinho aí fala exatamente disso. Claro, portanto, que para recebê-la, ou seja, se a gente receber qualquer auxílio, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos, ou seja, ele também precisa se esforçar, né? Aquilo que a gente não cai nada pronto para a gente, não. Precisa do nosso esforço, senão não teria sentido nenhum, né? Então, a gente só vai crescer com o nosso esforço também. Então, se a gente se abrir, estiver disponível para o auxílio da espiritualidade, a gente vai receber esse auxílio, mas tem que ter o nosso esforço, né? Então... Você falou uma coisa importante, tem que se abrir. É. O que eu vejo, a maioria de nós ali, sejam todos, até mesmo nós mesmos, para tratamento humano, às vezes nós estamos tão afogados em nós mesmos, ou com as preocupações nossas, que você não escuta, cara. Às vezes o Joseph estava falando, esse que ela estava falando, tipo assim, dando, de certa forma, um conselho ou uma orientação, a gente que está do lado, a gente entende o que ele está querendo dizer, mas a pessoa não conseguiu captar a mensagem. Ela está focada somente no problema. Ô, Williker, é porque muitas vezes a pessoa vai, faz a pergunta, mas ela espera a resposta que ela quer ouvir. Justamente. Né? E às vezes não é aquela, não é o que ela quer ouvir, por isso que ela às vezes não consegue captar. Eu falo por experiência própria. Eu também. Eu já penso que é mais assim, um desespero, sabe? Porque quando a pessoa está desesperada, qualquer coisa. Eu penso assim, você pede coisas absurdas, sabendo que a espiritualidade, às vezes, não tem capacidade de resolver, mas você pede aquilo como se estivesse pedindo para Deus, eu acho que já é uma hora de desespero. O próprio Ezequiel já falou para a gente o seguinte, que nós ainda não temos a capacidade de ter o mérito, né? Nós somos devedores, né? Mas muitas das coisas que nós recebemos através da misericórdia divina. Então, mas não quer dizer que a gente não deixa de ser amparado. E muitas das coisas nós temos que caminhar com a nossa própria perna. E se eles não estão dando ajuda, é porque depende do meu esforço. Não adianta. Se você não fizer esforço, você não sai do buraco. Eu falo por mim, igual, por exemplo, teve uma época, durante a pandemia, o emprego, ô Ezequiel, o que eu faço, senhor? Oportunidades outras virão, acalma o seu coração. Pronto, acabou. Vai trabalhar, vai fazer outra coisa, se vira. Aí, tipo assim, a gente fica aquele negócio, me ajuda, né? Mas fazer o quê? Oportunidades outras virão, você tem que se virar. Então, pronto. Aí a gente tem que trabalhar, baixar a cabeça e... Hoje também eu dei uma que eu sabia que não tinha nada a ver o que eu estava escrevendo, mas eu estava tão assim, precisando de dar uma de rebelde, sabe? Que eu fui e acabei escrevendo. Que é o seguinte, que eu tenho vários cachorros lá no abrigo, que já estão velhos, né? Eu falei no começo, e que estão doentes. Entendo perfeitamente. Agora, o Savacinho, que tem 2 anos e que está enfrentando essa doença tão inesperada, que surpreendeu a todos, eu entendo por que ele está assim, mas eu não entendo, entendeu? Eu não quero entender. Patrícia, deixa eu falar. Os bichos não são diferentes de nós, não. Eu sei, Vicente. Nós teríamos que criar uma visão de que Deus é injusto quando uma criança morre, né? A gente teve uma experiência lá no centro, era muito comum, às vezes, rapazes e moças irem para conversar com Ezequiel, assuntos do coração. Ele conversava com todo mundo e tal, aí um dia a diretoria proibiu ele de falar
né, com as pessoas sobre essas questões, que tinham tantas outras questões para resolver. Olha o que ele perguntou, virou o pessoal e falou assim: vocês podem mensurar a dor do outro? E esse pessoal que está vindo aqui para falar comigo do coração são futuros trabalhadores. Isso. Não, eu Então, até vejo, assim, eu vejo o tanto que essa enfermidade do Savacinho vai ter a possibilidade de abrir caminhos no coração de muita gente, né? Não sei se vai acontecer, mas tem a possibilidade. inclusive do veterinário, né? Exatamente, inclusive do veterinário, porque amanhã eu vou lá levar o remédio que o Ezequiel mandou e vou colocar toda a questão do tratamento espiritual dos animais numa clínica onde isso, acredito eu, nunca foi feito, né? E vou pedir que eles ministrem a medicação da maneira como Ezequiel mandou. Eles não vão ministrar. Pois é, mas o que eu vou fazer? Eles não podem fazer isso. Mesmo sendo de homeopatia? Eles não vão fazer. Bom, pode ser que fazem, mas normalmente, Patrícia, nós acabamos de falar sobre o assunto aqui, ó, está falando tudo isso aí, ó. Nós ainda convivemos com uma questão, André Luiz deixa isso bem claro, enquanto em vida, ele era extremamente vaidoso. Eu sou doutor, né? E eu sou um médico. Então, assim, eu não sei se vocês já leram a história do nosso querido José Rigó, e é uma história muito interessante, né? E foi um dos primeiros a receber o Dr. Fritz, né? Para fazer cirurgias físicas, e ao ponto deles prenderem ele, né? Porque ele foi preso como curandeiro, e a delegacia ficava cheia de pessoas. Ele acabou ainda fazendo uma cirurgia na mãe do delegado, e fez uma cirurgia num dos policiais que mantinham na prisão, porque ele viu que, né, o Fritz viu que tinha uma enfermidade. Uma história muito interessante. Ô, Vicente, meu avô foi operado por ele Então, e ficou bom. Assim, a gente precisa realmente dar uma parada e falar assim: olha, nós temos um problema, Patrícia, e nós temos que lutar pela vida. É claro que nós temos que lutar. Nós somos obrigados a lutar pela vida. Nós não podemos simplesmente, eu estou doente, vou deixar que o processo natural, não. Se Deus permitiu ao homem de ciência criar condições para que nós possamos aumentar o período de vida aqui na Terra, de vida material, claro que nós temos que fazer isso. Seria um suicídio nós não usarmos. Mas querer ir contra as leis naturais. Eu acabei de citar lá no início, Leandro e Leonardo. Leandro morreu com dinheiro. Steve Jobs morreu com muito dinheiro. E que, inclusive, ele deixou claro, se alguém quisesse trocar com ele, né? Então É isso. deixa, você já viu aquele negócio? Deixa o vento me levar. Mas é Tá isso. bom. Bom, pessoal, então semana que vem eu continuo de novo. Não deu para finalizar, mas faz parte da discussão. Acho que é muito enriquecedora, né? Que a gente continue assim. Quem pode fazer a oração final para nós? Sente à vontade hoje. Isabel fez inicial. Você está até bocejando ali. Mas eu posso estar tendo centro aqui, estou em reunião, meu filho. A coisa continua, não tá? Vou pedir a Patrícia, então, fazer a oração para nós, Patrícia. Vamos lá. Em prol do Savacinho também. Isso. Então, só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos todos unidos
unidos intelectualmente, unidos emocionalmente, no sentimento maior que pode existir, que é o amor. O amor compartilhado, o amor doado, e que ele seja espalhado e utilizado por todos os seres desse planeta, de todos os reinos, que tanto precisam dessa vibração maior que Jesus nos ensinou. E eu peço, em nome do Savassim, que todos vibrem por ele, para que ele possa viver e nos ensinar muitas coisas mais. Que assim seja. Vamos aproveitar o momento, já que a gente está falando muito hoje. Escuta só. Jesus fala no Evangelho que o Espírito sopra onde quer. Então, quem criou limites para nós? Nós esquecemos que nós não somos homens, nós estamos homens. Então, nós podemos, pelas palavras de Jesus, ir aonde nós queremos em pensamento. E não existe barreira. Está aqui no livro. O mundo espiritual usa magnetismo de uma maneira que nós sequer conhecemos. Nós não ouvimos falar. Então, não existe barreira. Quando a gente estende a mão sobre uma pessoa para aplicar um passe, mentalmente, você tem que entrar no corpo dela. Porque aquele corpo, a individualidade é o espírito, mas o corpo não tem qualidade, não. Ele faz parte do planeta. Então, nós podemos adentrar naquele corpo. Tanto é que existe incorporação de espíritos no nosso corpo. Eu estou aqui nesse corpo aqui, mas 1 ou 2 ou 3 espíritos podem incorporar em mim, sem dúvida nenhuma. Ou seja, eles não podem incorporar na minha alma, que é individual. Então, se eu sopro onde eu quero, eu posso mentalmente ir lá no Savassim, eu posso ir lá na Dona Geralda, ou na Dona Maria, ou na Dona Aparecida. Enfim, eu posso ir aonde eu quiser e auxiliar alguém. Não esqueçamos. Que assim seja. Deus abençoe todo mundo. E boa noite, pessoal. Boa semana. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa semana, pessoal. Boa Boa semana. noite. O livro não é os Boa noite. mensageiros? Se é os mensageiros, né? Boa noite, pessoal. Falou, boa Boa noite.